A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por estarmos juntos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa 10ª lição, que vai falar sobre a última defesa de Jó. E eu lhe convido a orarmos para que Deus abra o nosso entendimento, para aprendermos da sua poderosa palavra. Deus e Pai, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã que está comigo nesse estudo, Senhor, dessa 10ª lição, que o poder do Teu Espírito Santo possa atuar nas nossas vidas, para que possamos, ó Pai, ter o verdadeiro conhecimento sobre a Sua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o nosso texto áureo dessa nossa 10ª lição, a última defesa de Jó, diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó capítulo 31, 4. Na nossa verdade prática, nós vamos ver, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Nós somos muito do imediato, do agora, daquilo que está acontecendo, e de repente nós esquecemos daquilo que Deus já fez. Mas eu peço a você que não esqueça nem o dia das coisas grandes e nem o dia também das coisas pequenas. De quando, de repente, você não era quem você é hoje, mas você já via a mão de Deus atuando na tua vida. E hoje você é um grande, é uma grande, então continue lembrando das coisas pequenas. E agradecendo a Deus por onde você chegou. E se você não chegou ainda, permaneça fiel ao Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe vai abranger os capítulos 29, o 30 e o 31. Eu vou ler do 29 alguns versículos e depois do 31 também alguns versículos, que vai dizer assim: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Porventura, não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para um engano. Então a lição está no capítulo 29, do 1 ao 5, do 30 do 1 ao 5, do 31 também do 1 ao 5. Essa nossa lição tem como objetivo geral mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Temos objetivos específicos que mostrar que Jó lembra dos tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E por último, elucidar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Vamos então, amados, ao nosso primeiro tópico, quando falaremos sobre Jó relembra seu passado de glória. Porém, antes, a nossa introdução vai dizer assim: o capítulo 31, da seguinte forma, narra: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu em sua família, na sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim. E, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Queridos, então esse capítulo 31 vai terminar dizendo: acabaram-se as palavras de Jó.
Jó termina os seus argumentos para falar, né, acerca da sua necessidade, acerca da sua vida. E isso de fato também acontece com a gente. Nós não somos livres, não estamos livres de chegar o momento de nos faltar palavra, mas precisamos entender que a nossa vida ainda assim está no controle do Senhor nosso Deus. Jó, de forma nostálgica, vai voltar ao passado. E nostalgia é exatamente isso, é tudo aquilo que nos remete ao passado longínquo ou o que passou né? No último ano, 2019, por exemplo, o que passou no início do ano, ou que passou 20, 30 anos, ou quem sabe você tem aí os seus 70 anos e você tenta lembrar o que passou. Então Jó, da mesma forma, ele vai lembrar os seus dias de glória, os seus dias de bênção, os dias de que ele entendia que Deus guardava a sua vida, e agora ele se via em um momento muito difícil. E essa lição, então, vai nos dar uma ideia como nos inspira a verdade prática. Nós lembrarmos, quando fizermos alguma retrospectiva, de que Deus já fez muita coisa por nossa vida. No nosso primeiro tópico, então, nós vamos ver que Jó relembra seu passado de glória. Vamos ler sobre a prosperidade material e espiritual, também reconhecimento social e, por último, uma ponderação importante. Primeiro subtópico, prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que ele lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Coisa linda. Quando nós lembramos no passado o modo como Deus falava, as promessas que Ele nos fez, o modo como Ele agiu na nossa vida, como Ele trabalhava na nossa vida, isso é coisa gloriosa. Então, querido, não esqueça o que Deus fez na sua vida no passado, embora eu e você precisamos viver o presente, o momento, mas não podemos esquecer aquilo que Deus já fez. E o que aconteceu no passado serve-nos de combustível para nós avançarmos no nosso dia a dia. Então Jó vai relembrar o que aconteceu no seu passado, como Deus o abençoara, como ele tinha uma comunhão com o Senhor nosso Deus. No nosso segundo subtópico diz reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Então nós vamos ver que Jó, ele era uma pessoa de influência, não porque ele agia de forma negativa, não, ele agia de forma positiva, ele ouvia, ele sabia dar conselhos, ele sabia aconselhar os da sua idade, mas também tinha um conselho para os mais novos. Ele sabia como aconselhar. Acredito que era muito bom conversar com Jó. Jó tinha muitas experiências boas para passar para aquele que o procurava com alguma necessidade. Então as pessoas tinham o prazer de procurar, prazer de ouvir os seus conselhos. E ele traz isso à sua memória, desse tempo em que as pessoas iam até ele, pessoas menos favorecidas, ele também ajudava, ele julgava as causas delas, né? Principalmente quando o que tinha mais posse estava oprimindo aquela pessoa, então ele entrava em defesa daquele que era menos favorecido. Jó, na verdade, querido, não é Cristo, mas ele é um tipo de Cristo, né? Por quê? Porque Cristo veio fazer exatamente isso. Alguém fala, mas o Senhor come com pecadores. É verdade, eu como com pecadores. O Senhor cura as pessoas no sábado. É verdade, eu vim para os que estão enfermos e não para os que estão sãos.
Então Jesus veio exatamente para atender aqueles que tinham algum tipo de necessidade, aqueles que eram menosprezados, aqueles que eram jogados à margem da sociedade. Então o Senhor tinha o prazer de tratar, de lidar com essas pessoas. Há exemplo de Jó também, que vai ver isso e essa necessidade daqueles que o procuravam, então ele julgava aquelas causas. E as pessoas também sabiam que Jó não ia usar por um peso, duas medidas diferentes. Não, ele ia ouvir e dar conselhos fiéis, conselhos que fossem dignos de serem aceitados por aquelas pessoas. Na busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Está vendo? Ele defendia os pobres. Hoje é diferente. Hoje, o que tem a defesa são os poderosos, e os pobres são sempre têm o pé no seu pescoço para o matar. Enquanto os poderosos estão na boa, né? Estão vivendo do bom e do melhor. Mas Jó não. Jó ouvia essas causas, essas necessidades, e julgava a causa daquele que era minoritário. No terceiro subtópico, uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, que era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos na Escritura. Defendido nas Escrituras. Nós vamos ver que Jó, ele é um modelo de alguém que ele não é, vamos dizer assim, parcial. Ele julgava como precisava, defendia quem precisava defender. Não é o socialismo como temos hoje, que alguém acha, né? Que alguém acha que todos têm que ser iguais. Queridos, Jesus não defendeu essa bandeira que todos devem ser iguais. Quando alguém chegou para Jesus e disse: Jesus, por que não pegou o dinheiro desse unguento? Por que não vendeu esse unguento e pegou o dinheiro e deu aos pobres? Jesus disse o seguinte: sempre terão os pobres. Então, querido, nem todos serão cabeça, nem todos serão patrões, não, terão os empregados. Mas que sejamos, ou que eles sejam tratados de forma honrada. Isso que deve ser um pensamento. E não esse socialismo que as pessoas acham também que pode invadir, que pode depredar, que pode, enfim, fazer o que querem em busca de uma sociedade melhor. Queridos, para que tenha uma sociedade melhor, quem deve estar no comando é o Senhor Jesus. Porque a Escritura já vai dizer o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então esse socialismo não é o defendido pelos marxistas, não. Essa ideia do socialismo realizado por Jó era algo com base na Bíblia. Do mesmo modo que a Bíblia também fala de prosperidade, né? Então o Senhor vai trabalhar essas questões. O Senhor sabe que o rico vai existir e que o pobre também vai existir, mas que possa haver o equilíbrio em ambas as partes, né? Isso tudo glorifica ao Senhor nosso Deus. Até na igreja do Senhor Jesus pode ter poderosos como pode ter pessoas paupérrimas, mas precisa haver o equilíbrio. E diante de Deus todos são ovelhas, e como ovelhas precisamos agir como tais. A nossa síntese desse primeiro tópico diz: Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social, como que ele agiu, a proteção que Deus tinha por ele, por sua família, como ele julgava as causas das pessoas, como ele aconselhava os da sua idade, os mais novos, como as pessoas tinham prazer de estar com ele. Jó então vai ver como ele era importante na sociedade e como ele era visto pelas pessoas. Então, querido, que nós também entendamos que alguém está de olho na nossa vida, alguém está olhando para nós. E qual é o testemunho, qual é o legado do nosso testemunho que estamos deixando para as pessoas?
Que Deus nos dê visão, não visão terrena, não visão somente de um socialismo terreno, mas de algo que nos remeta à eternidade. Amados, chegamos ao final do nosso primeiro tópico e eu quero lhe convidar a se inscrever no canal e acionar o sininho, tá bom? E se você foi edificado, compartilhe com mais alguém em nome de Jesus. E eu te espero no nosso segundo tópico, quando vai dizer: Jó lamenta seu estado presente. Vai ser uma bênção te encontrar no nosso segundo tópico. Deus abençoe. Amados, vamos então ao nosso segundo tópico, que vai falar sobre Jó lamenta seu estado presente. Vamos estar falando sobre desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas, abatimento físico e emocional, e no terceiro subtópico, Deus teria abandonado Jó? Vamos então no nosso primeiro subtópico de desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Nós lemos no nosso primeiro tópico que Jó, ele era um homem que as pessoas tinham o prazer de estar com ele, de pedir conselho a ele, tanto os idosos quanto os mais jovens. E agora nos deparamos com os jovens rindo dele. Se os jovens estavam rindo, imagine aqueles que eram da sua idade. Então Jó é visto aqui como alguém desprezível, alguém que não era respeitado, de repente não era amado como antes, uma pessoa que os demais não tinham carinho por ele. E nós vimos lá, queridos, que Jó, ele julgava a causa dos menos favorecidos, mas mesmo assim agora eles mesmos estão rindo dele também. Estão até pensando assim, tá vendo? Quando a gente procurava emprego, o senhor dizia, ou você dizia, que a gente só servia para tomar conta dos cachorros. Ou seja, está guiando os cachorros para fazer alguma coisa, fazer alguma caçada, ou cuidar das ovelhas, enfim, só servia para isso. E agora eles olham e dizem assim: olha para nós agora, não temos riqueza, mas nós temos o bem maior, que é a saúde, e você não tem nada, você está aí. Então as pessoas riam dele. E isso acontece até hoje. Pessoas que riem quando vê que o outro está mal, quando vê que o outro está padecendo algum flagelo. Tem pessoas que têm o prazer de estar rindo, têm o prazer de estar dizendo, palavras que trazem sofrimento às pessoas. Então nós vimos aqui um contraste do Jó de antes e do Jó da agora. O de antes respeitado e o da agora, as pessoas não têm nem o prazer de estar com ele. E os que se aproximam dele, olhando o seu estado, balançam a cabeça, riem e zombam dele. E é assim mesmo, porque o inimigo veio para isso, veio para trazer profundo sentimento de inferioridade, de tristeza, e aplica isso ao coração dos homens. Só o Espírito Santo para dar graça. No 2, abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida
um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Queridos, de fato, o sofrimento físico, quando tratado, quando alguém está enfermo, alguém está doente, e ele consegue um bom médico, ele consegue um bom tratamento, e ele vai se restabelecer, é algo lindo, é algo maravilhoso, que ele vai voltar a ter a confiança, ele vai voltar a ter a coragem para dar sequência à sua vida. Mas quando abate o emocional, abate o sentimental, amados, é muito difícil para a pessoa se reerguer sozinha. Então, querido, pode ser que você já viveu uma situação dessa, de estar com o seu emocional abalado. Quem sabe a notícia que você acabou de ouvir ontem, ou essa semana, ou quem sabe você está recebendo uma notícia difícil agora, e você está vendo que o seu emocional está abalado. Chame o Senhor para estar contigo. Chame o Senhor para estar cuidando da sua vida, porque o Senhor, Ele quer cuidar de você. O Senhor quer tratar de você como nenhum outro. Então não deixe que esse emocional venha atrapalhar o seu caminhar, o seu agir diante de Deus e diante das pessoas. Jó se encontra nesse estado. Jó, se não estava chegando, mas já estava vivendo à beira de uma grande depressão. Mas Deus estava cuidando dele, mesmo sem ele ter essa certeza, essa convicção. Diz ainda que o salmista, como salmista, Jó também lamenta suas dores. Nas suas vestes ele via uma prova real do seu sofrimento. Ou seja, Jó observava que ele não tinha mais as suas vestes caras, não tinha mais o seu vestido caro, ou a sua veste limpa, a sua veste cuidada. Ele via, sabe, queridos, as suas vestes, quem sabe, manchada com a secreção que saía da sua ferida. Jesus Cristo também, não com ferida devido a uma chaga que Satanás havia colocado, mas Jesus também teve a sua veste manchada com seu sangue inocente, porque Ele me amou e Ele te amou. Mas nem assim Jesus desistiu, e Jó também, mesmo olhando esse seu momento difícil, ele também não vai desistir. Sua veste está manchada, a sua veste está suja daquele sangue, mas ele continua buscando que Deus a qualquer momento virá socorrê-lo. No 3 diz, Deus teria abandonado Jó. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ser sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social, ou seja, lixo. Ele era visto como lixo, tanto que o lugar onde estava era um lugar que cheirava mal. Era um lugar que ninguém queria estar, mas Jó estava ali, se sentindo abandonado por Deus e pelos homens, se sentindo numa situação terrível porque ele ajudou muita gente e agora observava que as pessoas não queriam ajudá-lo e também as pessoas não tinham o que fazer, porque aquilo ali não era algo somente de ordem de uma doença, de uma enfermidade ou de uma perda financeira, não, era algo espiritual. Então nós vamos ver que Jó ele vai lamentar, mas daqui a pouco o resultado disso tudo ele vai ver, que é a manifestação de Deus, né? Quantas pessoas não passam por esse sentimento
Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Confia no Senhor, confia, deleita-te também no Senhor e Ele vai conceder o que deseja ao seu coração. A aflição está tomando conta? A aflição está batendo? Glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor, porque o Senhor está cuidando de você. A síntese desse segundo tópico diz assim: o estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional. Chegamos ao final do nosso segundo tópico. Te convido a vir comigo, vem formar comigo nessa família, nesta nossa comunhão diária, buscando a Deus, servindo a Deus, evangelizando. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no nosso terceiro tópico, quando vamos falar sobre o futuro em aberto de Jó. Até daqui a pouquinho. Vem comigo. Não esqueça, compartilhe, se inscreva no canal e dê o seu like. E pode deixar também o seu comentário, se desejar. Amados, no nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre então o futuro em aberto de Jó. No 1, Jó em defesa de sua ética sexual, Jó em defesa de sua ética social e Jó busca a resposta de Deus. Diz assim o primeiro subtópico: Jó em defesa de sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá algo a ser respondido? Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Jó vai dizer que ele sabia se comportar, mesmo quando ele sabia que uma moça era virgem, mas ele continuava na sua posição. Ele não se deixava seduzir por isso. Ele não se entregava a esse sentimento, né, de devassidão, esse sentimento de luxúria, né, que é a questão do desejo, né, pelos prazeres do sexo. Tem gente que tem prazer pelo sexo a qualquer custo. Jó não. Ele respeitava, tudo indica que ele respeitava aquelas, até mesmo caso aquelas mulheres viessem lhe pedir conselho, ele dava um conselho com respeito, sabia respeitar, sabia ver a integridade, né, daquelas mulheres e respeitavam-as. Não se deixava levar ou se seduzir por palavras, porque ele amava Deus e amava a sua família. Então, amados, o testemunho dele vai ser muito bonito, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando aliasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer conserto com os nossos olhos. Mateus capítulo 5, 27 a 30, vai falar sobre esta necessidade de nós estarmos agindo também desta forma. O texto de Mateus capítulo 5, 27 a 30, vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos olhos ou um dos membros do corpo, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então Jesus já advertia quanto a esta prática, né, que serve para nós hoje também. Termos cuidado com os nossos olhares, né, que os nossos olhares sejam dominados pelo Senhor
Então Jó havia feito um concerto da sua consciência com os seus olhos, de não aplicar os seus olhos à luxúria, ao prazer, né? A cobiçar aquilo que não deveria fazer. Então que Deus também nos oriente nessa aula de hoje. Jó, em defesa da sua ética social. Jó também fez uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir sempre por princípios de ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para procurarem e apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Então, Jó, ele vai dar um testemunho, ele vai ver a causa do necessitado, vai julgar aquela causa, vai defender o necessitado, vai defender o órfão, vai defender a viúva, enfim. Então Jó, ele podia falar sobre isso, porque por mais que as pessoas não quisessem aceitá-lo com seus princípios, mas foi algo que ele já tinha feito. E aquilo que nós fazemos, bem ou mal, vai ficar registrado na vida de alguém. Até um ditado que alguém fala, né? Que aquele que bate esquece, mas o que apanha não esquece. O que apanha, se for pequeno, ele cresce. Se Deus não tiver misericórdia, ele se vinga. E aquele que bateu esqueceu, porque ele tirou vantagem naquela hora. Então Jó, por mais que alguém se levantasse contra ele, ou desdenhasse dele, ou risse dele, sabia que ele tinha feito muita coisa, tinha ajudado muita gente. Tenhamos esse exemplo também, né, de estar ajudando quem de fato precisa, e não os aproveitadores de plantão. Porque nós temos também os aproveitadores de plantão que querem tirar vantagem em tudo. No 3, Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ah, quem me dera um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, né? Uma viagem nostálgica. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação no presente. Qual era a situação de Jó no presente? Uma situação de miséria, uma situação de caos, uma situação muito difícil no presente. E no futuro? O que reservava Jó no futuro? Queridos, estamos no presente hoje, mas nós não conseguimos ver o nosso futuro. E graças a Deus por isso. Mas nós temos esperança de que o nosso futuro seja com o nosso Senhor. Ele quer se apresentar diante de Deus porque ele está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Então ele sabia que se Deus lhe desse a oportunidade, ele iria se apresentar diante dele e Deus o justificaria. Que coisa linda! Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica. Nós também somos falhos, erramos, falhamos, cometemos várias coisas, mas o Senhor, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, e vamos continuar buscando a resposta de Deus para a nossa vida. Não a ponto de chegarmos à beira de uma depressão, à beira de estar com o nosso emocional abalado porque Deus não respondeu. Não, não é assim. Mas vamos buscar com prazer e com sinceridade a resposta do Altíssimo. Síntese do terceiro tópico. Jó faz uma defesa de sua ética sexual, social e busca a resposta de Deus. Concluindo a nossa lição, amados. Nesta lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem
injustiçado e inocente. De fato, Jó ajudou os pobres, dava conselho a todos que o procuravam. Riram dele, zombaram dele, escarneceram dele, mas ele manteve sempre a sua conduta moral ilibada, manteve a sua conduta sexual do mesmo modo. Então ele foi um homem que deu um exemplo. Mesmo quando o dinheiro compra tudo, ele não comprava. Pelo contrário, ele tinha o prazer de estar ajudando, de estar abençoando as pessoas. Chegamos ao final da nossa 10ª lição. A 11ª lição vai ser a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Então estaremos estudando semana que vem. E hoje eu encerro orando com você. Deus e Pai, obrigado por esse momento que passamos estudando a Tua Palavra. Obrigado pela vida do meu irmão, minha irmã. Quem sabe alguém está vivendo esses momentos também difíceis, de interrogações, e não vê a resposta chegar. Mas o Senhor é poderoso para entrar com providência de forma maravilhosa. Assim eu oro abençoando a todos, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que é o nosso justificador diante do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, querido Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus e todos nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe. Continuo te convidando a se inscrever no canal. Continue sendo um participante, um colaborador do nosso canal. Que Deus te abençoe. Se não se inscreveu, se inscreva. Se não curtiu, dê o seu like. Quando você dá o like, é importante porque o YouTube vai entender que o conteúdo é importante para abençoar mais alguém. Então, dê o seu like. Você pode compartilhar nas suas mídias sociais. Enfim, sejamos todos um evangelizador. Até a nossa próxima transmissão do nosso canal Pastor Valmir Ribeiro, Comunhão Diária com Deus. Amém.